Será que os 10 mandamentos são válidos ainda para hoje? Né? Tem gente que fala que não. Pessoas que acham que os 10 mandamentos, obrigado, querido, é coisa do Antigo Testamento, que caducou, né? Que perdeu a justiça tem esse termo, né? A lei caducou, então ela perdeu o vigor, não tem mais aplicação, né, presbítero Adão? Presbítero Adão lá do fórum, lá, né? Quando a lei caducou, não vale mais. Aí tem gente que fala que os 10 mandamentos caducou. Mas vamos ver o que Jesus fala sobre isso, né? Vamos começar com Jesus, que Mateus capítulo 5, versículo 17. Obrigado. Glória a Deus. Mateus 5, 17 até o 20. Vai dizer assim, ó: não pense que eu vim abolir a lei. Opa! Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o nosso coração e a nossa mente agora possam ouvir a tua voz, entender o que tu queres falar com cada um de nós nessa noite. Nós paralisamos todo espírito de confusão, de distração mental, de perturbação, em nome de Jesus, parte e retirado, porque esse local foi consagrado para o anúncio da palavra de Deus, e o evangelho será proclamado em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu acho que Jesus já respondeu, né? Eu não vim abolir a lei, não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Só que no versículo 20, ele vai dizer que a nossa compreensão da lei, olha o 20: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus está dizendo que a nossa compreensão da lei e a nossa obediência à lei não pode ser comparada, não pode ser igual a dos fariseus e mestres da lei, mas deve ser o que? Superior, amém? O que Jesus quer dizer com isso? Irmãos, os fariseus e mestres da lei, eles eram meticulosos ao guardar a lei, mas entenda que Jesus então está falando que o cumprimento da lei é muito mais do que você saber a letra da lei, mas é você compreender o Espírito que inspirou a lei e aplicá-la na sua vida. A Bíblia então, ele vai continuar, se nós continuássemos lendo, vamos lá para o 21, Diaconisa Isabel, vamos lá para o 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Já está citando aqui os 10 mandamentos, não matarás. Aí ele vai dizer, ó: mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser seu irmão racá, era uma ofensa, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se vocês estiverem apresentando sua oferta diante do altar, ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, 24, deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que não é uma questão, o cumprimento da lei,
de você conhecer a letra da lei e ficar preso a ela, mas o cumprimento da lei é conhecer o espírito da lei e não descumprir a lei interior, uma lei do amor ao próximo, uma lei do perdão, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai nos ensinar como ter a real interpretação das Escrituras. 2 Coríntios 3,6, Paulo vai dizer o seguinte: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Presta atenção, essa nova aliança, para você entender a nova aliança, eu e você, nós precisamos de uma capacitação que vem de Deus. E essa capacitação nos leva a compreender o que? Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa capacitação que Deus nos dá, nos conduz a compreender, não a letra da lei, não ficar preso a um legalismo, mas entender o Espírito da lei e ser conduzido pelo Espírito da lei no nosso dia a dia. Então, como compreender o Espírito dos 10 mandamentos? Vamos lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17, vai estar lá os 10 mandamentos, e nós precisamos então ter a compreensão, não exatamente ali da letra, mas do Espírito que está por trás de cada mandamento, para que nós não venhamos a quebrá-los, descumpri-los. Então, nós vamos lendo aqui, vamos falando sobre cada um deles aqui rapidamente. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Nós vamos para o primeiro mandamento. Amém? Do versículo 1 ao 3. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ó, o primeiro mandamento: Não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento, então, ele está dizendo que nós não devemos ter outros deuses. O que isso significa nos dias de hoje? Que nada pode roubar o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas, que nada pode competir com Deus nas nossas vidas. O que compete com Deus na minha vida? O que está sendo um Deus que está me afastando do verdadeiro Deus? O que te impede de servir esse Deus? O que te impede de se aproximar desse Deus, de amar a esse Deus, de estar na igreja servindo a Jesus? É um Deus que se levanta e então rouba o primeiro lugar dele na nossa vida. Há pessoas que endeusam o dinheiro, e por causa então de uma vida avarenta, ele serve a Mamon e não a Deus. Há pessoas que endeusam relacionamentos, qualquer relacionamento o afasta de Deus, qualquer namorada, então a pessoa abandona os princípios de Deus, levanta um outro Deus chamado relacionamento, que o afasta então de Deus. Eu estava ouvindo a Joyce Meyer essa semana. Ela falou assim: se você é uma moça bonita, que quer arrumar um namorado, e você está disposto a fazer tudo para ter esse namorado e esse relacionamento, porque ela fala assim muito para a mulher, né? Ela fala assim: se prepare por ser solteira durante muitos anos. Ela falou: até que você fale para o Senhor que você está mais focada naquele que abençoa do que na bênção, e entenda: Senhor, eu quero muito ter, mas se eu não tiver, mesmo assim eu me alegro em Ti, porque o Senhor é suficiente. A minha alegria vem do Senhor, a minha realização vem do Senhor, e eu não negocio meu relacionamento com o Senhor por nenhum outro relacionamento na terra. Aí você está preparada para receber o melhor namorado, o melhor marido, a melhor esposa de Deus, porque não é um Deus que você está levantando, mas é algo que vem para agregar a tua vida e não para roubar o lugar de Deus na sua vida. Muita gente infeliz nessa área porque endeusa a situação, vive em função de arrumar um namorado, uma namorada, mas quando nós priorizamos Deus, as outras coisas são acrescentadas. Quando Deus é o primeiro da nossa vida, querido, as outras coisas são detalhes que Ele mesmo faz questão de arrumar nas nossas vidas. Seja a vida financeira, emocional, familiar,
Não deixe que nada venha competir com Deus. Esse é o princípio do primeiro mandamento. O segundo mandamento está no versículo 4 ao 6. Vai dizer: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu quero declarar que a tua obediência ao Senhor hoje alcançará os teus filhos, alcançarão os teus netos, alcançarão os teus bisnetos, seus tataranetos. A tua bênção hoje, a tua obediência à palavra de Deus alcançará toda a tua descendência. Mas cuidado para não atrair maldição para a tua descendência por causa da desobediência e fazer aquilo que Deus abomina. E ele está dizendo aqui que nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem. Entenda que esse princípio aqui é o seguinte: a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. A origem é Deus, certo? Deus sempre existiu e ele colocou a imagem dele no ser humano. Aí o ser humano, quando se afasta de Deus, ele inventa um Deus conforme a mentalidade dele, o pensamento dele. Ele faz uma imagem de escultura, ele projeta naquela imagem aquilo que ele acha que é Deus. Isso é uma idolatria, querido. Irmãos, quando eu coloco Deus e invento que esse Deus, ele age e reage conforme eu penso, eu estou errado. Porque Deus quer ser adorado da maneira que Ele estabeleceu em sua palavra, e não da maneira que eu acho que é certo. Pensa uma coisa. Vamos supor que você goste muito de picolé de abacate. Outro dia eu estava na praia, nas férias lá, né, na casa do meu avô lá. Meu avô tem um apartamento em Guarapari. Eu vou lá na casa do meu avô, fico lá, estava eu, Thalita, João Pedro, Manuel. Aí passou o picolé, eu falei: tem picolé de menta? Camarada: não, mas tem de abacate. Eu falei: rapaz, quem quer picolé de abacate? Pelo amor de Deus, eu tinha que trazer de menta. De abacate? Aí ele olhou para mim e falou: mas tem um monte de gente na praia que compra, já vendi um monte de picolé de abacate hoje. Mas eu não gosto de picolé de abacate. Estou falando mas é o meu gosto, certo? Mas tem gente que gosta. Agora, se uma pessoa fala assim: poxa, eu vou dar um presente lá para o pastor Diego, eu vou dar um picolé de abacate, eu vou gostar? Eu não gosto, não quero. Falei: eu não vou tomar picolé nenhum, não vou tomar de abacate. Às vezes a gente quer servir a Deus conforme o nosso gosto e não do jeito que Ele gosta. Às vezes a gente quer fazer do jeito que a gente gosta. Não, querido, sabe como que a gente vai servir a Deus? Conforme está na palavra, em espírito e em verdade. Ele quer obediência, Ele quer sinceridade, Ele quer quebrantamento, princípios que são obedecidos. Não é do meu jeito. Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E a verdade está aqui, ó, na palavra. Não é a verdade que sai da minha mente, não, porque eu acho que assim não tem problema, eu acho, não. Ah, mas eu sou pastor, não tem problema. Eu sou pastor, eu sou isso, aqui não tem problema. Todos nós, Paulo fala, ainda que um anjo venha do céu e pregue um evangelho que vá além dessa palavra, seja anátema, ou seja, não receba nada fora da palavra de Deus. Ah, mas a minha religião me ensinou assim. Irmão, Jesus não fundou a religião. A palavra de Deus é a escritura. É pela palavra que nós somos salvos, libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que eu sirvo a Deus dessa forma? Não é porque eu sou evangélico, não é porque a minha religião, eu fui criado na igreja, mas hoje eu vivo muitas coisas diferentes do que eu fui ensinado, porque eu aprendi agora a palavra. Eu cresci num lugar que falava que falar em línguas é errado. Eu cresci, eu não estou falando mal de religião aqui. Eu cresci num lugar que falava que a oração você tem que ser baixinho, porque Deus não é surdo.
que na igreja não pode ter bateria. Eu cresci assim, uma igreja que só podia ter o órgão, que bateria, guitarra não era de Deus. Cresci assim, até que eu comecei a ver nos salmos: batei palmas todos os povos, adorar a Deus ao som de harpas, tamborins. Até que eu comecei a ver lá, então eu não lia a Bíblia, aí eu recebi qualquer coisa que me falava que quem é enganado é quem não lê a Bíblia, porque quem lê a Bíblia vai aprender que está ali. Eu não lia, até que um dia eu estou lendo lá em Atos capítulo 2, que a igreja estava reunida num lugar, de repente veio um som do céu como de um espírito, de um vento impetuoso, o Espírito Santo encheu aquele lugar, e o povo falava em língua, falava em mistérios, e o negócio foi tão pentecostal, que acharam até que eles estavam embriagados. Eu falei: opa, tem um negócio aqui diferente aqui do que eu fui ensinado, hein? É a palavra. Aí continuando lendo a Bíblia, eu li lá, Atos capítulo 8, que Filipe pregava em Samaria, batizava os samaritanos nas águas, e veio Pedro e João, impôs a mão sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e falavam em línguas e profetizaram. Eu falei: opa, de novo. Aí eu leio em Atos 10, que Pedro está pregando na casa de Cornélio, para a família de Cornélio, para os parentes de Cornélio. Enquanto Pedro ainda pregava, o Espírito Santo caiu sobre eles, interrompeu a palavra de Pedro, e eles foram batizados com o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizaram. Eu falei: opa, eu quero isso também. Eu também quero. Eu cresci num lugar que falava que Deus não cura mais, mas eu li em várias passagens da Bíblia, em Mateus, em Marcos 16, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Marcos 16 em diante, versículo 15 em diante, Jesus fala: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Ou seja, eu vi que os dons, a presença, os milagres, as curas, não era coisa só da Bíblia ali do passado, mas a Bíblia continua viva, e continua Deus operando os sinais no meio do povo dele, no meio da vida daqueles que creem, vão experimentar assim a glória de Deus. Eu falei: ah, meu irmão, não vou ficar preso nessa religiosidade nada. Pastor, você está falando mal do lugar? Não estou falando mal, meu filho, mas eu quero experimentar o que está na Bíblia. E se a Bíblia fala, eu quero viver o que a Bíblia fala. Então às vezes a gente é ensinado de uma forma e fica preso àquela tradição religiosa, porque está sendo criado um ídolo, que colocou a forma de pensar humana naquele ídolo. E Deus então está dizendo: não façam ídolos, não façam imagens de esculturas, porque eu sou o Senhor Deus. Então adore a Deus da forma como Ele quer ser adorado, sirva a Deus na forma como Ele quer ser servido. Ele é servido em espírito e em verdade. O terceiro mandamento, versículo 7, vai dizer: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Ou seja, a Bíblia está falando: não faça piadinha com o nome de Deus, não joga conversa fora com o nome de Deus, porque o nome do Senhor, a Bíblia fala que o nome do Senhor Jesus é o nome sobre todo nome. A Bíblia fala que nós vamos, aquilo que nós pedimos no nome dele, o Pai atenderá. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Então a Bíblia está nos ensinando, Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Então nós usamos o nome de Jesus para expulsar demônio, para curar enfermo, é o nome de Jesus. Então não devemos falar esse nome em vão, não devemos ficar brincando com as coisas de Deus, fazendo piadinha. Cuidado com as brincadeirinhas que parecem inocente, mas está sendo legalidade do diabo para entrar na sua vida e te atrapalhar a ter acesso aos dons espirituais. Tem gente que é remendando, vê o irmãozinho lá no mover, começa a fazer piadinha do irmãozinho, começa a fazer, ele não está fazendo para você.
Ele está fazendo para Deus? Tem gente que fala, o irmão está rodando lá, está rodando, meu filho, ele está rodando para Deus. Pior você que está julgando, tem conversão fiada. São piadinhas hoje que podem roubar, e um dia você poderia também experimentar uma presença de Deus gloriosa, mas essa piadinha te roubar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então não use o nome do Senhor em vão, não brinque com o sagrado. Respeite. Eu respeito todo lugar que eu entro. Se eu entrar numa igreja tradicional, eu vou respeitar. Se eu entrar numa igreja pentecostal, eu vou respeitar. Se eu entrar numa igreja ultra mega virada do avesso, todo mundo andando de cá, eu vou respeitar. Porque, querido, quem está fazendo para o Senhor. Nós devemos usar o nome dele para expulsar demônio. Por isso que você tem autoridade para chegar na sua casa e dizer: em nome de Jesus eu repreendo toda obra maligna contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu casamento, em nome do Senhor Jesus. Outro dia fizeram macumba na frente da minha casa, assim, não estava na minha calçada, estava na calçada da outra esquina. Eu peguei, orei e falei: em nome de Jesus está tudo repreendido. Nada ali vai ter poder, vai ter efeito. Eu quebro toda obra de macumbaria agora em nome de Jesus. Eu podia largar lá, mas de repente eu lembrei, falei: poxa vida, às vezes o lixeiro que vai passar para limpar a rua não está muito firme, né? Então às vezes aquilo ali vai causar um embaraço lá para ele. Eu falei: eu vou tirar aquele negócio de lá. E na hora que eu estava indo, o pastor Atalino chegou, o diácono viu, diaconisa Karina, falei: diaconisa Karina, você está grávida? Fica quietinha aí, não envolve nessas intercessões não. Peguei, joguei o óleo por cima, falei: em nome de Jesus, nenhum mal, nada, nenhum efeito essa obra causará. Peguei, joguei no lixo, resolvi. Por quê? Porque o nome do Senhor Jesus é nome sobre todo nome. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem obra de macumbaria, não tem nada maior do que o nome do Senhor Jesus. E todas as vezes que o inimigo se levantar contra a sua vida, se você invocar o nome do Senhor, ele vai partir em retirada, ele vai cair por terra, porque esse nome é um nome poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso que a Bíblia diz: ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse nome tem poder, querido. Então não use o nome do Senhor em vão. Quarto mandamento, versículo 8 a 11, vai dizer: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Vamos para o nome. Trabalharás 6 dias, neles fará todos os teus trabalhos, mas ao 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. A Bíblia aqui agora então está nos ensinando, versículo 11, para terminar o sábado: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Irmãos, esse texto aqui do sábado significa que nós temos que ter um dia para o Senhor. Nós temos que ter um dia para abrir mão da nossa rotina diária, abrir mão daqueles trabalhos e confiar que aquele dia nós vamos separar para desfrutar, para descansar e estar em comunhão com Deus, em família, para que nós possamos estar vivendo uma vida de comunhão e refrigério com Deus. É saber que embora naquele dia você não vai trabalhar, não vai te faltar nada. É o dia de descanso. Deus vai prover. É não ficar preocupado em entrar no descanso do Senhor, de acordo com passagens como Mateus 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, João 21, João 20:19, Atos 19:7, 1 Coríntios 16:2. Todas essas passagens apontam que no Novo Testamento
a igreja não guardou mais o sábado, mas sim o domingo, como o dia do Senhor. O primeiro dia da semana foi o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Então nós consagramos o domingo ao Senhor, porque existe um princípio. Romanos 11:6 diz que quando nós consagramos as primícias, todo o restante é santificado. Romanos 11:6 então fala desse princípio das primícias. Romanos 11:6. Não, como é? 11. Vai passando. Vê se é o 16. Aqui eu anotei errado. Aí, ó. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. A Bíblia está dizendo que quando as primícias são santificadas, todo o restante é abençoado. Esse é o princípio de tudo. O princípio do dízimo é santificar as primícias. É o princípio de nós entregarmos o nosso primeiro momento do dia a Deus. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus. Antes de olhar celular, estou consagrando meu dia ao Senhor. Aos domingos a gente vem para a casa do Senhor, primeiro dia da semana, estamos consagrando a nossa semana ao Senhor. Então esse princípio do quarto mandamento é ter um dia em consagração a Deus, em consagração para você orar a Deus em família. Você está lá com a sua família, lembra? Esse ano a gente fez um propósito com Deus de uma vez por semana fazer um culto em família. E todos os dias tirar alguns minutinhos ali para poder orar e ler a Bíblia em família. Mas esse culto em família, essas primícias, sabe? Não, no domingo, pastor, eu não vim na igreja que eu recebi uma visita lá em casa, que aconteceu isso, que tem um aniversário. Querido, domingo é dia do Senhor. Não tem aniversário, não tem visita, não tem nada que pode estar me atrapalhando no dia do Senhor, de estar ali na casa de Deus, em comunhão com Ele. Não tem nada que vai competir com Deus na minha vida. Deus é o primeiro na minha vida. E as tuas reações e as tuas escolhas mostram se de fato Deus é o primeiro na sua vida. Quantas vezes eu já deixei de estar em casamentos e aniversários em domingos, que eu falei, não, hoje é o meu dia, hoje é o meu compromisso com Deus, hoje é o dia do Senhor. Quer fazer aniversário, quer que eu vá, meu filho, faz no sábado, faz na sexta. Quiser fazer no domingo, não conta comigo não, que eu já tenho um compromisso domingo, e esse compromisso é com Jesus. É ter um dia que você tem um compromisso com Ele, e nada vai roubar você desse compromisso. Domingo é o dia do Senhor. Então eu tenho todos os outros dias para estudar à noite, para trabalhar, para fazer um monte de coisa. Às vezes as pessoas, elas quebram esse princípio, como se exatamente na hora do culto fosse fazer uma diferença na vida dele. Então é um princípio. A gente estava orando lá para uma irmã que está chegando lá na igreja da Peruna. Estava lá em comunhão, a gente saiu do culto quarta-feira. Estava lá, estavam lá. A gente saiu do culto, fomos lá. Nova convertida, nova assim, coisa de pouco tempo, batizou agora há pouco tempo na Ágape. Primeira coisa que ela falou quando ela pediu a gente para orar no carrinho dela de cachorro quente, que ela vai trabalhar, ela falou assim: o domingo eu não vou trabalhar, o domingo eu consagrei ao Senhor. Entendimento, irmão, é ter um dia separado para o Senhor. Esse é o princípio do quarto mandamento. Quinto mandamento agora, versículo 12, Êxodo 20, versículo 12, é o quinto mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Esse mandamento, ele vem acompanhado de uma promessa: honra teu pai e tua mãe. Agora olha a promessa: a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando nós honramos pai e mãe, significa que teremos uma vida longa, abençoada na terra. Gente que vive desonrando pai e mãe, esse princípio, como nós falamos, deve ser entendido, o princípio que está por trás da palavra, não apenas a letra. Sabe o que é esse princípio? Honra as autoridades que Deus colocou sobre a tua vida. Seja alguém que honra as autoridades. Honra a autoridade da tua família ali
Não é só meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eu tenho que honrar. Eu saí de natividade para ir resolver um negócio em Guarapari para o meu avô, para atender um pedido dele, porque eu quero honrá-lo, é meu avô. Então, queridos, esse princípio nos garante uma vida abençoada, uma vida longa sobre a terra. Nossos pais espirituais, eu honro o meu pastor, alguém que está gerando no mundo espiritual antes de mim. Honre aqueles que estão gerando antes de você, eu honro. Pastor, eu fico muito assim, impactado quando eu vejo o pastor Sandro, lá em Carangola. Ele é o pastor hoje da DEVEC Carangola, é o que está à frente da igreja, e o pastor Rogério é o auxiliar dele. Mas o pastor Rogério antigamente já foi pastor do pastor Sandro, e hoje ele já está mais de idade. Então o pastor Sandro agora é o pastor em Carangola, e o pastor Rogério é auxiliar. Tudo que eu combino com o pastor Sandro, ele envolve o pastor Rogério. Ele tem uma honra, um carinho, um cuidado pelo pastor Rogério, que você tem que ver. O pastor Rogério veio pregar aqui, né? Eu falei primeiro com o pastor Sandro, porque ele é o líder lá. Então, pastor Sandro, posso combinar com o pastor Rogério dele lá pregar lá em Natividade? Não combina assim, ele é uma benção e tal, fui, mandei mensagem, pastor Rogério, está confirmado, ele vai lá em Natividade. Chegou no domingo, o pastor Santo me mandou uma mensagem: amigo, pede aquele jovem abençoado, o diácono Vitor, para poder, quando o pastor Rogério chegar lá na igreja, ele receber o pastor Rogério e levar ele lá na frente, acomodar, porque ele nunca foi na igreja, para ele se sentir à vontade. Olha a preocupação do pastor Santo para honrar a vida do pastor que está gerando no mundo espiritual antes dele. Por isso que é abençoado. Sabe, aquele que se move em honra para com as autoridades sempre vão receber honra do Senhor sobre a vida deles. Eu fui mandar uma mensagem para o Vitor, já com o Vitor, na hora que o pastor Rogério chegar lá, a pedido do pastor Santo, recebe ele lá e tal. Então é um princípio espiritual nós honrarmos os mais velhos, honrar os que estão gerando antes de nós, honrar aqueles que Deus usou como canal de bênção nas nossas vidas. Ainda que eu não concorde com tudo, mas gente, às vezes eu penso, aquela pessoa Deus usou para me abençoar. Se hoje eu sou um pastor é porque às vezes não é nem o meu pastor, mas ele estava antes já orando pela minha vida, já estava. Tem pastores que eu conheço, graças a Deus tem muitos amigos pastores, e lá em Itaperuna mesmo, tem um pastor lá, ele me chamou para ir pregar na igreja dele, uma igreja pequenininha, tinha quase ninguém no culto. Eu fui lá, honrei ele. Era um homem que já orava pela minha vida quando eu estava desviado, um homem que uma vez me viu quase caindo de moto, embriagado. Ele levantou a mão do calçadão e falou: Senhor, guarda esse rapaz, leva ele para a tua presença. Alguém que já orava por mim. Mas hoje a minha igreja é maior que a dele. Não importa, eu vou honrar, porque quem anda em honra vai ser honrado por Deus. Tem muita gente que tem a vida paralisada e vive em terra estéril, porque vive debaixo de desonra. A Bíblia fala que só os rebeldes habitam em terra estéril. Não siga gente que desonra as autoridades ou as pessoas, porque você vai adquirir para a sua vida esterilidade. Nada que eles fazem vai para frente. A Bíblia também nos ensina, queridos, o 6º mandamento, versículo 13. Não matarás. Pastor, nunca matei ninguém, mas se eu falar assim, no meu coração essa pessoa morreu, eu já sou um homicida. Lembra lá de Mateus, que a gente leu, capítulo 5, versículo 21? Lembra? Pastor, mas filho, entenda uma coisa: o perdão não é amnésia, o perdão é virar a página. O perdão é seguir em frente, é você se desvincular dessa pessoa, porque quem não perdoa, quem fica assim, ele morreu para mim, eu não perdoo, essa pessoa está sempre agarrada à maldade, está sempre ferida. Mas quando eu libero o perdão, quando eu falo, eu abençoo agora em nome de Jesus, que siga a vida dele para lá, porque eu vou viver a minha vida, vou olhar para frente, vou olhar para o futuro, não vou ficar preso ao passado. Eu estou sendo liberto
eu estou sendo abençoado, e principalmente eu não estou descumprindo o 6º mandamento. Porque Jesus ele disse: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo que se você tiver algum problema com teu irmão, o chamar de racá, viver ofendido, viver ofendendo, você já cometeu homicídio. Então, queridos, nós não devemos. Obrigado, querido. Lá em 1 João, você vai ver, 1 João vai falando no capítulo 3, no capítulo 4 sobre amor. E a Bíblia fala que nós não devemos ser assassinos como Caim, porque quem odeia o seu irmão se torna um homicida. E o diabo é homicida desde o início, foi ele que inflamou Caim contra Abel. Então, não matarás, não significa que eu não vou pegar, lógico que eu também não vou fazer isso, que eu não vou matar alguém literalmente, mas eu não vou matar ninguém internamente dentro de mim, porque dentro de mim não é para fluir morte, é para fluir vida. A Bíblia fala: vença o mal com o bem, cada um dá o que tem. E eu declaro sobre a tua vida: aí dentro não há lugar para amargura, rancor, ressentimento e morte. Você é alguém que bebeu da água da vida, e dentro da tua vida flui a vida de Deus, o perdão, a graça, em nome do Senhor Jesus. 7º mandamento, versículo 14: não adulterarás. O que é isso? Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 5 também. Se eu não me engano, versículo 23 em diante, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer homem que cobiçar a mulher alheia já adulterou com ela. Então a Bíblia, aqui esse mandamento, entendendo o espírito da palavra, é nós não termos uma mente contaminada, é nós não termos uma mente pervertida. Porque um homem ou uma mulher, ainda que não tenha cometido adultério, mas no seu interior está pensando coisas pervertidas, imorais, com sexo alheio ou fora do casamento, já cometeu adultério. Então é uma purificação interior, é uma mente liberta, é uma mente santificada pelo Espírito Santo, é ter olhos bons. O que é olhos bons? É olhos que não focam o mal, que não maquinam o mal. Pense sobre aquilo que você está pensando. A Bíblia nos ensina, lá em Filipenses capítulo 4, se você puder, vá comigo. Filipenses capítulo 4, vamos lá, diaconisa Isabela. Deixa eu achar aqui Filipenses versículo 8. Vai dizer ali, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então não contamine a tua mente com pornografia, não contamine a tua mente com imoralidades, com séries sensuais, com programações sensuais. Não deixe que essas coisas entrem na tua mente, porque nós já aprendemos que é muito mais do que você fazer algo, mas se você já maquinar no teu coração aquele ato, já está consumado. E Jesus, ele sonda mente e corações. Então tenha uma mente liberta, pense sobre o que está pensando, seja intencional nos teus pensamentos, tome a decisão de pensar coisas puras, coisas boas, coisas que edificam, coisas que vão te fazer bem. Você fala o que você pensa, você faz o que você fala, então está tudo ligado. Pensamento, palavras e ações deve estar debaixo da direção do Espírito Santo. Próximo mandamento, 8º mandamento, estamos acabando, vai dizer no versículo 15 de Êxodo 20: não furtarás. Não furtarás, não fique com aquilo que não é seu. Se pegou emprestado, devolve. Se pegou emprestado, devolve. Não retenha. Eu gosto muito de Provérbios 3:27, que fala assim, ó: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão
o poder de fazê-lo. Está dizendo, não te furte de fazer o bem. Se você puder, faça o bem para as pessoas. Não deixe de fazer o bem. Não te roube. Essa versão aqui, ela estava, quando for possível, não deixe de fazer o bem. Essa versão que ele não te furte. Não roube de você a oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Ou seja, não furtarás, tenha bom caráter. Tem muitos pastores que perderam o ministério porque não tinham caráter. Queria ser pastor, mas estava devendo os outros na rua, ficava com o nome sujo, ficava enganando as pessoas, porque os teus dons te colocam no lugar de destaque, mas somente o teu caráter te mantém lá. Tem muita gente que cai porque tem dom, mas não tem caráter. Qual que é o mais importante, pastor? Os dois. Não é porque eu tenho caráter que eu não vou querer ter dom. É lógico que o caráter fala mais alto, mas o ter o caráter não me anula a possibilidade de buscar os dons. Mas não adianta ter dom sem caráter. Dom sem caráter. A pessoa está lá querendo falar de Jesus, dar testemunho, mas está lá falando mentira, roubando no trabalho, pegando o que não é dele, chegando atrasado, enganando o patrão, deixando de trabalhar, falando mal de quem ajuda, traindo a esposa, vendo coisa errada, sem caráter, e quer ser abençoado. Irmão, o caráter é o que faz você permanecer no lugar que Deus tem para você. Deus quer nos colocar em lugares altos, mas é só o caráter que nos mantém lá. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não fale mal das pessoas, não invente coisa das pessoas, não murmure, tenha amor ao próximo. Se não tem nada de bom para falar de alguém, então não fale nada. Cuidado com a forma como nós usamos a língua. Não fale mau testemunho contra o teu próximo. Não vá lá prejudicar ninguém. Não queira expor ninguém. Mas use a sua boca. Efésios fala, né? Use a sua boca unicamente para edificação e transmita graça àqueles que ouvem. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou servas, nem o boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Se fosse na versão de hoje, sabe o que vai falar? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem as coisas que ele tem, nem a casa dele, nem o carro que ele anda. Antigamente era boi e jumento, hoje é carro. Tem gente que, se o amigo, o irmão, o primo, o parente trocar de carro, ele pira. Eu tenho que trocar de carro, desse indivíduo, porque quer viver a vida do outro. Não viva pela vida do outro, viva a tua vida. Seja grato por aquilo que Deus te deu, valorize aquilo que Deus te deu. Ah, mas o outro, então que bom que o outro está fazendo. Foque na sua vida, esquece a vida dos outros. Tem gente que é infeliz e frustrado, porque em vez de ser grato com o que tem, fica olhando para o outro e fala que não tem. Está quebrando o último mandamento, está quebrando o princípio da palavra de Deus. E Deus não vai dar coisas para quem quebra princípio. Ah, porque Deus tem que me dar, porque o meu primo está agora com um carro mais bonito que o meu. Deus, você acha que Deus vai entrar nesse joguinho meu? De inveja? Minha prima casou, está amarrado em nome de Jesus, vai dar errado. Agora eu caso com o primeiro que aparecer. Para com esse negócio, você não está competindo com ninguém. Endoidou a cabeça porque o outro agora, não vou ficar por último nessa história, não. Vou ser a última da família a casar, não. Aí que agarra mesmo. Não, você não tem que viver a vida do outro, você tem que viver a sua vida. Você tem que ser grato por aquilo que Deus está fazendo na sua vida.
Ah, meu sócio, ah, meu primo, ah, meu irmão, está com tantos mil e comprou uma casa de 10 andares. Glória a Deus pela vida dele, eu sou grato a Deus pela minha vida. Eu não tenho que viver a vida dos outros, não. A grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Aí quando você chega pertinho, você descobre que ela é sintética. Que tem uma maquiagem ali, né? Ah, porque o marido da minha irmã trata ela assim, ó. E aí começa a comparar com o marido da outra, comparar com a esposa do outro, comparar o filho do outro. Para de comparar teu esposo, teu marido, teu filho. Seja grato pelo marido, pela esposa e pelo filho que você tem. É isso, querido. Não adianta eu querer olhar lá e comparar o casamento dos outros com o meu, o filho dos outros com o meu. Sabe qual é o melhor marido de todos? É o que Deus te deu. A melhor esposa de todos é a que Deus me deu, que Deus te deu. O melhor filho, os melhores pais foram os que Deus te deu, porque é a sua vida que deve ser o seu foco. Com todo o respeito, vai cuidar da sua vida. Esquece a vida dos outros. Glória a Deus. Paulo fala sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 11, para a gente terminar. Filipenses 4, 11. Olha o que Paulo está dizendo da vida dele. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Outras versões ele fala: eu aprendi a ser feliz e contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele está dizendo: as adversidades da vida não vão roubar minha alegria. Por quê? 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Paulo está dizendo: já passei por momento de necessidade, já passei por momento de fartura. Aprendi o segredo, olha o segredo, ó, de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha o segredo: tudo posso naquele que me fortalece. O segredo é entender que a tua força vem do Senhor, a tua suficiência vem do Senhor, a tua provisão vem do Senhor, o teu casamento vem do Senhor, o teu emprego vem do Senhor. Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te garante. Seja grato a Ele por aquilo que Ele te deu, por aquilo que Ele fez na tua vida. E é o Senhor que no tempo dEle vai trazer mais para a tua vida. Não viva a vida dos outros. Não viva. Deus te dá o que você precisa, me dá o que eu preciso, então eu espero no tempo dele. E enquanto eu estiver esperando, eu vou continuar feliz. Não seja aquele camarada de fim de semana, não. De segunda a quinta-feira está mal-humorado, está triste, só fica alegre na sexta. Então você vai ser alegre menos momentos na sua vida, porque não, segunda-feira, ai que coisa horrorosa, terça, ai, quarta. Não. Seja feliz, desfrute o seu dia a dia, desfrute a tua vida diária. Não seja alguém que só desfruta quando está passeando, quando eu passear uma vez por ano, quando eu fizer isso, quando eu recebo 13º, não, desfrute a tua vida diária. E sabe qual é o maior segredo para você desfrutar cada momento da sua vida com alegria? Gratidão. Seja grato a Deus por um copo de água, pelo nascer do sol, pelo pôr do sol, pela chuva que cai, pelo ar que respira, pelo pão de cada dia. Desfruta, porque tudo você pode naquele que te fortalece. O melhor momento para você ser feliz não é quando todos os seus sonhos forem ali realizados, não. O melhor momento para você ser feliz é agora. E você já tem Jesus no coração, você já tem o Espírito Santo na tua vida. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele não te desampara, Ele está do seu lado. O melhor momento para ser feliz é agora. Alguns sonhos você não vai realizar, é verdade. Conversa com as pessoas mais velhas, eles vão, algumas coisas que eu achei que não aconteceram. Mas não é por causa disso que você vai ser infeliz.
porque aquilo que é de Deus para a sua vida vai acontecer. E quando chegar o momento de você partir dessa vida, o que olhos nunca viram, o que ouvidos nunca ouviram, e jamais entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você acha que os apóstolos tinham coragem de morrer, de serem martirizados, os primeiros cristãos? Sabe por quê? Porque eles sabiam que aquilo que os aguardava era muito maior, incomparavelmente melhor. Algumas pessoas, queridos, não estou dizendo isso num tom de falar que você não deve querer crescer, mas algumas pessoas, por exemplo, elas viverão nessa vida e nunca, por exemplo, terão uma casa própria. Vão morar, muitos vivem, não estou dizendo daqui, muitos, mas nem só por isso você vai ser frustrado, mas nem só por isso você vai ser infeliz, porque a tua alegria e o teu valor não está vinculado numa casa própria. A Bíblia fala que Jesus, ele foi ao Pai, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você tem uma mansão celestial te esperando, algo que Deus preparou para a tua vida. Então, ainda que não tenha nessa vida, algo está reservado para mim e para você no céu, incomparavelmente maior e melhor. Aqui as pessoas se matam por causa do ouro, lá as ruas são de ouro. Então eu só vou desfrutar, pastor, quando eu chegar no céu? Não, se você for grato aqui na terra, você vai desfrutar daquilo que é de Deus para a sua vida, e Deus vai fazer, e Deus vai abençoar, e Deus vai prosperar. Mas ainda que você passe momentos difíceis, nada vai roubar a tua alegria, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aquele que te fortalece está aqui. E a tua alegria está vinculada a Ele. E se Ele quiser te dar mais coisas aqui na terra, glória a Deus por isso. E se Ele for te dar a melhor casa da tua cidade, glória a Deus por isso. Mas ainda que Ele não der, eu vou continuar me alegrando no Senhor, porque minha alegria não está vinculada a bens materiais, mas está vinculada ao Senhor que me amou, que se entregou na cruz por mim, que levou sobre si os meus pecados, e que fez de mim uma nova criatura, escreveu meu nome no livro da vida e reservou o meu lugar com Ele para toda a eternidade. Porque se você vincular a tua alegria às coisas dessa vida, cuidado que você pode estar levantando outros deuses e quebrando o primeiro mandamento. Nós vamos celebrar agora aqui a ceia do Senhor. Vamos celebrar. Você quer algo mais precioso do que isso? O próprio Deus que deixou o céu, que aqui na terra Ele falou assim: eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, que nasceu numa manjedoura, que morreu numa cruz e foi enterrado num túmulo emprestado, que não tinha nada aqui na terra, embora fosse o dono de tudo, porque Ele sabia que a verdadeira conquista não é o que nós conquistamos aqui na terra, mas é uma vida eterna com Deus. E sabe, a única coisa que a gente vai levar para a vida eterna é o que nós fizemos com Ele aqui, é o que nós vivemos com Ele aqui. Você não vai levar nem a obturação do seu dente para o céu, você só vai levar aquilo que você viveu com Ele aqui na terra. Eu só vou levar. Se o arrebatamento viesse agora aqui, eu não levava nada do que está aqui em mim, somente eu. Não dava tempo nem de segurar na mão da minha esposa ou do meu filho, porque cada um dará conta de si para Deus. É por isso que a Bíblia fala que naquele dia 2 estarão dormindo na cama, um será tirado, o outro vai ficar. Sabe por quê? Porque é individual. Nem minha esposa nem meu filho eu levo para o céu. O tempo de falar de Jesus e de viver na presença de Deus com eles na terra é agora. Antes de vir para a igreja eu estava pregando para meu filho. Agora ele está assustado: eu tenho medo de ir para o inferno, pai. Eu estou falando de Jesus para ele.
Falei, então você vai crer em Jesus, você vai ser obediente à palavra de Jesus, sabe? Que na hora que Jesus voltar para buscar, querido, a igreja, a última coisa que a gente vai pensar é em coisas materiais, é individual, porque o maior sacrifício Ele fez, o maior preço Ele pagou, e nós vamos celebrar isso agora. Se você puder, fica de pé, chamar o louvor para estar aqui, tomando o seu lugar. Essa palavra ela vai ficar salva no YouTube, no aplicativo da igreja. Se você quiser, ouça ela mais vezes. Os 10 mandamentos são ainda para ser vividos, queridos. Nós resumimos aqui em 40 minutos, são 8h40 ali, 8h41. Um pouco mais de 40 minutos. Os 10 mandamentos. E nós precisamos do Espírito Santo para vivermos todo dia aquilo que está na palavra de Deus. Entenda que não são 10 sugestões. Você entendeu isso? A Bíblia não está assim, 10 sugestões para você viver se quiser. São 10 mandamentos. E quem é que deu esses mandamentos? Foi o pastor Diego? Foi a palavra de Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se você tem juízo, se eu tenho juízo, vamos obedecer os mandamentos. Amém? Isso aqui não foi pastor Diego, o tempo todo a Bíblia estava aberta aqui. Tem nada de pastor Diego aqui. Manda quem pode aqui é Deus. E obedece quem tem juízo. Então esses 10 mandamentos, a partir de hoje, você que está na sua casa, vamos obedecer e viver tudo que Ele tem para nós.